E aí, galera, então agora nós vamos começar agora mais uma aula sobre processo civil para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, escrevente técnico judiciário. A nossa proposta é ler a letra da lei e comentar artigo por artigo e assim aumentar o nosso foco, ok? Então vamos começar. Código de Processo Civil, capítulo 2 dos impedimentos e da suspeição. Então, para quem ainda não é habituado com o processo civil, impedimento e suspeição é quando o juiz ele é impedido ou ele é suspeito de julgar uma causa. E esse é um assunto que cai muito nas provas. É quase processo civil. Se você for escolher um assunto para cair, isso aqui eu diria que é 50% para cair ou para não cair nas provas do TJ, porque existe muita semelhança entre impedimento e suspeição no processo civil. Então vamos lá. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, então ele não pode exercer suas funções no processo. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, se o juiz ele já foi o procurador de uma das partes, ou ele já ele era perito, passou no concurso e agora ele é juiz, ou ele foi membro do Ministério Público, passou no processo e virou juiz, ou já prestou depoimento como testemunha, é óbvio que ele não pode julgar esse processo, porque ele já tem uma opinião formada. Né? E o juiz ele tem que ser imparcial. Então, se ele intervir nesse inciso 1, ele já não pode. Inciso 2, eu estou marcando de amarelo o que cai na prova. Inciso 2, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, suponhamos que um processo iniciou, o juiz estava na primeira instância, né, proferiu uma decisão e nós sabemos como os processos demoram, né? Tem processo que dura 10 anos, 11 anos, e ele passou no concurso, virou magistrado lá de segundo grau e de repente esse processo chegou para ele julgar. Como ele já tinha uma opinião formada lá na primeira instância, ele não pode mais julgar esse processo na segunda instância, tá? Mesmo então, vocês entenderam. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, qualquer parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, meu amigo, se o juiz ele vai julgar um processo, e nesse processo seu filho é um advogado, seu filho é o promotor de justiça, ou seu cônjuge, ou qualquer parente até o terceiro grau, e aí você tem que saber os graus de parentesco, né, como é que funciona no Código Civil, então ele não pode julgar. Primo, se for o primo do juiz, ele pode julgar? Pode, porque primo não é parente de terceiro grau, né? Primo é parente de quarto grau. Então, o que acontece? Ó, juiz, aí vai para o pai dele, primeiro grau, vai para o avô dele, segundo grau, do avô dele vai para o tio dele, terceiro grau, e quando desce para o primo é quarto grau. Então, primo, se fosse um primo do juiz, poderia julgar, ele poderia. Mas se fosse o tio dele, que é parente de terceiro grau, ele já não pode, tá? Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo afim, linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Isso aqui é óbvio, né? Se eu sou um juiz e minha esposa aparece lá para julgar um processo civil contra um banco, por exemplo, é claro que eu não posso julgar o processo dela nem do meu parente até o terceiro grau. Por quê? Porque é óbvio que eu vou pender para o lado do meu parente, né? Ou não, né? Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica de parte no processo, porque se ele é sócio ou membro de direção, é claro que não vai prejudicar uma empresa dele. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, para não prejudicar a herança dele. Em que figure como instituição de ensino com a qual ele tem relação de emprego decorrente de contrato de prestação de serviço. Tem muito juiz que ele também dá aula em universidades. E às vezes a universidade ela tem inúmeros processos e um desses processos pode cair em sua mesa. E aqui ele não é suspeito, mesmo se ele for professor em uma dessas universidades, ele é impedido, tá? Então, lembra disso. Inciso 8.
em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou em linha reta até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. É muito comum isso acontecer. Às vezes o juiz tem lá sua esposa que é dona de um escritório de advocacia e para não cair, para ela não patrocinar a parte e não cair com o marido dela, ela coloca um outro advogado do escritório dela, né? E aí é claro que quando o juiz receber e ver que o escritório de advocacia é da sua esposa, mas é outro advogado que está ali no lugar dela, ele vai pender para o lado dela. Então, nesse caso, ele é impedido quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Percebam, na hipótese do inciso 3, e qual é o inciso 3? Quando ele estiver postulando como defensor público, advogado, membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, nessa hipótese aqui, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado no Ministério Público, já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Porque é muito fácil, às vezes eu caio com um juiz que tem um entendimento diferente da matéria, um juiz que eu não gostei, então eu vou lá e contrato o filho dele como advogado para ele se declarar impedido. Não, isso não pode. O juiz ele não é impedido e aquele advogado ele é impedido de atuar no processo, não o juiz, tá? É vedada a criação de um fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Foi isso que eu disse para vocês. O juiz ele só é impedido se antes você já entra com o processo e já é advogado da parte e caiu com aquele juiz. Agora, se você viu que caiu com aquele juiz e faz algum modo para tornar ele impedido, a lei não permite. E, parágrafo 3º, o impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostenta a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. É aquela mesma coisa, né? Tá postulando defensor público, advogado membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, e aí o cônjuge ou companheiro do juiz, ele coloca um outro advogado no lugar. Todas essas hipóteses aqui, elas vão cair elas têm uma grande possibilidade de cair. Então, por isso que eu estou marcando todos. A suspeição do juiz, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes do seu advogado, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselha uma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio, quando qualquer das partes, por sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou parentes, desça em linha reta até o terceiro grau, quando tiver interessado no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes. Poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Será legítima a alegação de suspeição quando houver sido provocado por quem alega, será ilegítima, tá? E a parte que alega houver praticado algo que significa manifesta aceitação do arguido. Então, o que a gente tira de suspeição e impedimento? O que eu aconselho? Você faz um quadro e coloca impedimento de um lado ou suspeição do outro. Mas é muito... Depois que você lê os artigos e entende, você nota que o impedimento e a suspeição ele tem uma diferença muito grande, porque no impedimento o juiz está diretamente ligado a uma das partes, enquanto suspeição ele é suspeito de julgar aquilo e pender para uma das partes. Então perceba que se chegar a minha esposa e eu tiver que julgar ela, eu estou ligado diretamente com ela. Então, eu sou impedido, eu não sou suspeito de julgar essa lei, eu sou impedido. Agora, se, por exemplo, chegou um amigo meu de 20 anos atrás, que eu conheço ele e tal, eu sou suspeito de julgar aquele processo, eu não sou impedido, entendeu? Só que se o juiz ele quiser se declarar suspeito, ele não precisa declarar razão, ele simplesmente pode dizer, sou suspeito para julgar esse processo, conheço essa pessoa, vou sair. Ele sai do processo em uma boa, não tem punição nenhuma, entendeu? Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento à suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos se fundar a alegação e o rol de testemunhas. Aqui é se a pessoa achar que tem suspeição ou impedimento, então ela vai fazer no prazo de 15 dias que o juiz recebeu o processo, ela vai fazer uma petição nos próprios autos do processo, o apartado, dizendo que esse juiz ele é impedido porque por isso e por aquilo, o suspeito por isso e por aquilo. E o juiz, ele pode recusar
Ele pode aceitar e não precisa declarar suas razões, ou ele pode recusar e fundamentar a resposta dele. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento à suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinar a atuação em apartado da petição no prazo de 15 dias, apresentando suas razões acompanhadas de documento e rol de testemunha se houver ordenada a remessa dos autos incidente ao tribunal. Então é aquilo que eu falei. Quando uma pessoa argue suspeição e impedimento, o juiz ele tem duas decisões. Ou ele aceita e manda o processo para o seu substituto, ou ele recusa manda processar aquela suspeição em apartado do processo principal, né? Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos sem que o incidente for recebido. Sem efeito suspensivo, o processo principal volta a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando esse for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á, claro. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas, e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento à suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderá ter autuado. Porque se ele é suspeito ou impedido e o processo principal continua a correr, então pode ter alguma decisão dele que já tenha sido viciada. E às vezes não, às vezes ele só deu andamento no processo, apresenta réplica, apresenta contestação, peçam produção de provas, isso aí não prejudica em nada, mesmo que ele seja suspeito ou impedido. Então o tribunal ele vai tentar verificar até onde o juiz poderia ter atuado ou não, se ele for impedido, tá? O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticado quando se já apresenta o motivo de impedimento ou suspeição. Artigo 147. Quando dois juízes forem parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral, isso aqui também cai, tá? Em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer o processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos a seu substituto legal. Isso é mais para os magistrados de 2º grau, né? Já que ele julga em colegiado, e aí, quando dois ou mais juízes forem parentes, consanguíneos afim em linha reta ou colateral, inclusive o primeiro que conhecer o processo impede que o outro nele atue. Então, quando um recebe e vê que o outro é parente, eles não podem atuar um com o outro, tá? Artigo 148. Aplica-se os motivos de impedimento e suspeição ao Ministério Público, isso aqui também cai, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. A advogada se aplica? Só se for para ele, só se for em questão do juiz, porque advogado não é imparcial, né? A parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento à suspeição em petição fundamentada devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente separado no processo, ouvindo arguido 15 dias, facultando. No parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º, disposto no parágrafo 1º e 2º, não se aplica a arguição de impedimento ou suspeição de testemunha. Então, para testemunha não existe impedimento e suspeição, tá? Isso tem um procedimento próprio, quando a gente for ler lá na parte das provas, vocês vão ver como é. Então, vou finalizar aqui, porque nós vamos iniciar um outro vídeo, que isso foi só suspeição e impedimento.